Se você não escrever sua própria história, alguém vai escrever ela por você. E é assim que a maioria das pessoas acaba num trabalho que elas odeiam, numa rotina que elas odeiam, num lugar que elas odeiam, e com pessoas que elas até suportam. E a única forma de mudar isso é escrevendo a sua própria história. E eu testei isso na prática esse último mês, desde que eu cheguei aqui na Europa. Eu cheguei em Portugal, agora eu estou em Madrid, na Espanha, indo para a Itália no próximo mês. Eu cheguei aqui sem muito planejamento, eu dei um salto de fé, eu queria ver o que ia acontecer, então eu estava indo com essa ideia de não, eu vou deixar o universo me mostrar o caminho, vou deixar o universo me guiar e para ver o que ia acontecer, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, acabei indo para outro lado para conhecer, ver como é que era ter um pouco menos de planejamento. E uma coisa que eu percebi que eu estava refletindo nesses últimos dias é que quando tu não tem o planejamento, ou tu dá sorte de encontrar alguém que tem um planejamento legal, como eu e meu amigo, a gente teve a sorte aqui de encontrar alguém que a gente viajou junto com ele, já tinha planejado de ir para uns lugares muito legais, a gente só seguiu e foi junto. Ou você fica meio desmotivado, meio parado, sem fazer nada, porque é isso que vai acontecer. Quando você não tem um planejamento, você provavelmente vai acabar vazio, vai acabar sem sentido nenhum na sua vida. Então, o primeiro passo é entender o que você quer fazer, né? Qual que é o sentido, o que você está de fato buscando. Então, eu quero agora que você imagine que esse lápis aqui é uma linha dentro da sua mente, tá? E nessa linha, embaixo dessa linha, uma forma de pensar, em cima é outra. Embaixo dessa linha estão as pessoas que elas sempre se colocam como vítimas. Sempre que acontece algum problema, alguma situação, elas enxergam aquilo como culpa dos outros. Nossa, isso não é problema meu, isso é culpa dos outros. Que como eu estou sendo injustiçado, como o mundo é cruel. Já as pessoas que estão acima dessa linha, né, as pessoas que estão abaixo, elas são as vitimistas. Já as pessoas que estão acima são as pessoas que, quando surge um problema, elas conseguem enxergar aquilo como um desafio, elas querem resolver, por mais que não seja culpa da pessoa, ela consegue enxergar isso como sendo responsabilidade dela, porque ela quer ter o poder sobre a própria vida, ela quer escrever a própria história, ela quer ser protagonista, ser não só o protagonista, como o autor da própria história, do próprio destino. E quando você consegue virar essa chave na sua mente, é aí que você consegue começar a escrever a sua própria história. Então, quando você entende, né, primeiro, que você tem esse poder, que você consegue escrever a sua própria história, que você consegue ir atrás do que você quer, então, assim que você consegue, né, sair desse modo inconsciente de operar, desse modo inconsciente de viver a vida, e começar de fato a escrever isso e criar a vida que você realmente quer viver. Então, entendendo isso, a gente consegue entender o que faz um protagonista, o que um protagonista faz no dia a dia que torna ele um protagonista e um escritor da própria história. Então, primeiro é esse fato dele conseguir enxergar tudo como sendo responsabilidade dele, por mais que não seja culpa dele, ele consegue se colocar nas situações como um desafio, ele consegue ressignificar tudo e enxergar aquilo como algo que vai fazer ele crescer, ver como uma responsabilidade. Pode ser assim, pior das situações, a culpa não ser dele, mas ele vai conseguir enxergar aquilo como responsabilidade, vai conseguir ir atrás, resolver aquilo e fazer acontecer. Segundo ponto, o protagonista ele sabe o que quer e não necessariamente o que ele quer para o resto da vida, mas ele sabe pelo menos quais são os próximos passos que ele pode seguir. E eu sei que não é tão fácil descobrir o que você quer da vida, eu vou fazer um outro vídeo aqui te mostrando como que você pode entender os seus desejos, como você pode entender melhor o que você quer, entender melhor o que realmente você quer e não o que foi imposto para você desde a infância. Então o protagonista está sempre trabalhando nesse autoconhecimento, ele está sempre descobrindo de fato o que ele quer, ele está sempre descobrindo o que é autêntico para ele, porque ele não quer viver a vida de outra pessoa. Quando você deixa de escrever a sua própria história, quando você vive a vida de outra pessoa, é aí que você perde o poder. Então o protagonista ele quer escrever a própria história, ele quer definir objetivos, ele quer ir atrás, porque é isso que faz ele se sentir preenchido, ele sentir que tem um sentido, ele sentir que ele está fazendo progresso em direção a alguma coisa. Então é muito importante primeiro você saber o que você quer, pelo menos o que você quer agora. Digamos que você ainda não saiba o que você quer na sua vida, o que você quer alcançar, qual que é a sua missão, pelo menos o que você quer descobrir agora, né? Pô, eu não sei o que eu quero, então talvez o que eu quero agora é descobrir o que eu quero, então colocar isso como objetivo. E como é que você pode descobrir o que você quer? A única forma de descobrir o que você quer é fazendo as coisas e descobrindo se é aquilo que você gosta ou não. Não é ficando no celular o dia inteiro que você vai descobrir o que você quer fazer da vida. Então você tem que começar, mesmo que seja uma coisa que sem ter certeza, mesmo que você não tenha certeza daquilo, de
qualquer forma vai ser uma experiência nova, vai ser algo que você vai aprender. E mesmo que não seja aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, é algo que vai te dar muito mais conhecimento, muito mais experiência para a próxima coisa que você vai fazer, para a próxima experiência que você vai ter, próximo trabalho que você vai testar. Então, primeiro, assumir a responsabilidade de tudo na sua vida. Segundo, descobrir o que você quer, ir atrás, definir objetivos e ir atrás disso. E terceiro, para ir atrás desses objetivos, deixar as opções abertas, tá? Então muita gente quando fala de traçar a própria história, talvez soe aqui como se não, eu tenho que prever tudo, eu tenho que prever qual que vai ser meu destino, eu tenho que escrever detalhadamente tudo o que eu vou fazer, mas também não é assim que você vai escrever a sua própria história. Existe uma coisa chamada opcionalidade, né? Nassim Taleb fala isso no livro Antifrágil dele, que é basicamente quando você consegue, falando de forma muito resumida, quando você consegue tomar ações que vão te abrir várias outras portas. Então digamos que agora você não tenha certeza do que você quer. Uma coisa que você pode fazer é trabalhar num lugar que vai te dar muitos contatos e que vai te dar muita experiência, e isso pode te abrir um campo de opções gigantesco depois que você pode usar quando você tiver um pouco mais de certeza para onde está indo. Então, por exemplo, eu ter vindo para a Europa, por mais que eu tenha dado um salto de fé e eu tenha feito uma coisa meio maluca, sem tanto planejamento, eu sabia que chegando aqui eu ia conhecer novas pessoas, eu ia conhecer novos lugares, eu ia ter novas opções do que fazer, eu ia descobrir novas opções, novos caminhos. Então, tudo que você conseguir fazer, mesmo sem ter certeza, mas que vai te abrir mais opções e que vai te colocar num caminho de crescimento, também vale muito a pena, por mais que não seja algo certo, né? Então muitas vezes você vai ter também que lidar com o risco, com a incerteza. Na verdade isso é o mais comum, né? Quando a gente fala de escrever a própria história, parece que vai ser tudo tão certo, tão claro, mas na maioria do tempo você vai estar lidando com incerteza, você vai estar quebrando a cabeça para descobrir qual que é o próximo passo. Então quando eu falo em escrever a própria história, na verdade não é escrever todo o livro de uma vez, é escrever cada dia uma página, um capítulo por capítulo. Então, esses são as primeiras formas de pensar de uma pessoa que escreve a sua própria história. Nos próximos vídeos eu vou trazer aqui mais sobre isso, como escrever mais da sua própria história, como descobrir o que você quer, como definir esses objetivos, como ir atrás disso, como definir uma rotina que você gosta. Então, já me segue aqui para não perder nenhum desses conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo.